Alô, alô, pronto. Vamos falar sobre gastos com pessoal. Despesas com pessoal, que é uma das despesas mais pesadas de qualquer administração pública. Ô, professor, eu tenho que falar assim para você guardar a prova, não lamento, né? Mas é uma dura realidade, não é isso? Por isso você vai trabalhar no setor público, viu? O setor público aperta, 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 mas sempre mantém a sua palavra. O setor privado, você sabe, não é? A empresa apertou, ela corta, não é isso, né? Setor público não tem isso, não. Agora, veja, controle de gastos com pessoal, artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui nós vamos ver as receitas correntes líquidas, nós vamos ver os tetos de gastos com pessoal, tá certo? Temática que cai abundantemente em provas, olha aí, artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não é? Veja, para efeitos desta lei entende-se despesa total com pessoal, não é? O somatório dos gastos do ente federado, da federação com ativos. Ativos são os servidores que estão trabalhando. Inativos. Inativos é um gênero que tem duas espécies, aposentados e pensionistas. Aí a redação aqui pecou um pouquinho. Relativos a mandatos eletivos, lógico, aquele que é o agente político, a cargos, lógico, o servidor público, estatutário, a funções, empregos, o empregado público, civis, naturalmente, não é? Servidores civis, militares e membros de poder, não é? Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como, não é? E aí vem as espécies remuneratórias, vencimentos, vantagens fixas ou variáveis, subsídios, né? O agente político aqui é outro subsídio, viu? Aqui não é o Estado transferir recursos para ninguém, né? No agente político do Poder Judiciário e do Ministério Público, não é o promotor e o juiz, que eu estou dizendo sobre eles, recebem subsídios, tá certo? Proventos da aposentadoria, reformas, militar, não é aposenta, militar reforma, e pensões, inclusive adicionais, gratificações, né? Horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais, de contribuições recolhidas pelo ente a entidades de previdência, não é? Tá certo? Então, tudo que está aqui, não é tudo que você está vendo, está dentro dos chamados, não é? Gastos. Ô, professor, desse jeito não vai me ajudar em nada, é verdade, tem toda a razão. Tudo que está aqui dentro é o que se chama de gastos com pessoal. E lógico, não é? Se a lei de responsabilidade fiscal, né, ela veio trazer um equilíbrio, um controle financeiro maior, não é, no campo jurídico dos gastos públicos, então naturalmente a lei de responsabilidade fiscal vai impor um certo controle sobre esses gastos com pessoal, tá certo? E é muito tranquilo, nós vamos ver a famosa regra dos 50, 60, 60. Como? 50, 60, 60, mas calma, primeiro eu tenho que falar das chamadas receitas correntes líquidas, as RCLs, tá certo? Senão não tem como eu tratar da regra dos 50, 60, 60, mas eu já falo para ela, para você, né? Primeiro, para estabelecer um teto com gastos públicos, né, a lei de responsabilidade fiscal precisou em determinado momento estabelecer com um patamar, né? Vamos estabelecer um gasto público percentual em relação ao quê? E aí se estabeleceram as chamadas receitas correntes líquidas. Professor, olha, eu estive estudando Lei 4.320 e eu percebi que lá nós temos as categorias econômicas das receitas, né? Todo mundo presta atenção só nas despesas, mas esquece das receitas, professor. Despesas de capital, despesas correntes. Agora, e as receitas? Também eu percebi, professor, que tem receitas de capital e tem receitas correntes. Muito bem, percebeu corretamente. E aí eu fiz uma pesquisa, professor, não é? Assisti outros cursos do senhor e percebi que nas receitas correntes nós temos as receitas tributárias, nós temos as receitas contribuições, receitas patrimoniais, receitas agropecuárias, receitas industriais, receitas de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Estou correto, professor? Corretíssimo, muito preciso. E agora o senhor está falando na LF de receitas correntes líquidas. Se tem receita corrente líquida, é porque tem receita bruta? Muito bem, chegou a esta conclusão brilhantemente. E o que seriam as receitas brutas então, professor?
tudo aquilo que o ente arrecada. Tudo aquilo que o ente federado arrecada, independentemente da destinação, nós vamos chamar de receitas brutas. Mas veja, não é? O teto de gastos com pessoal, meu querido, vai ser com base nas chamadas receitas correntes líquidas, também apelidadas carinhosamente de RCLs. As RCLs. Opa, desculpa, eu estou aqui digitando e você está olhando para a minha cara. As receitas correntes líquidas, muito bem. Agora, como é que eu chego até essas receitas correntes líquidas? Não é? A equação é bastante simples, é muito simples. As receitas correntes líquidas são igual às receitas brutas, não é? As receitas brutas menos... Ué, mas o senhor colocou mais, professor? É, porque entre parênteses, menos as transferências tributárias, professor? É, as transferências tributárias, não é? Vou abreviar mais ainda, porque senão não vai caber aqui, não é? As transferências tributárias, menos as contribuições da Seguridade Social. Então, eu vou colocar contribuições de Seguridade Social. Mas, professor, não eu não estou entendendo porque, parênteses, novamente, né? Nós não vamos usar o sinal de menos, né? Nós vamos fazer o quê? Receita bruta mais, entre parênteses, o sinal, né? Está lá, parênteses significando menos, menos e mais é menos, né? Então, se eu estou somando a transferência, mas ela vem dentro de parênteses, quer dizer que eu vou subtrair. Professor, daria para ser mais simples? Tá bom, eu faço mais simples, né? Então, veja. Então, eu coloco aqui, então, menos transferências tributárias não é? Que vai ficar uma coisa esquisita, não é? Menos aqui as contribuições da Seguridade do servidor público, né? Tá certo? Da Seguridade Social. Professor, não estou entendendo, filho. Então eu vou lhe explicar com maior devagar, né? Presta atenção. Lá na Constituição Federal está assim, 158, 159 da Constituição Federal, parte do imposto de renda e proventos de qualquer natureza arrecadado pela União será transferida ao Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Então veja, imposto de renda, tudo que a União arrecada é dela? Não, professor, claro que não, o senhor acabou de dizer e eu olhei a Constituição e está lá mesmo, 158 e 159. Parte do que a União arrecada do imposto de renda, ela vai transferir para o Fundo de Participação dos Estados e ela vai transferir para o Fundo de Participação dos Municípios. Muito bem, né? Aí vai dizer também a Constituição, parte do IPI arrecadado pela União será transferido ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Se ela vai transferir, então ela vai tirar isso das receitas brutas. Então, né, aqui o que eu estou fazendo aqui, na realidade, é mencionando, né, estou subtraindo essas transferências tributárias que você está vendo em amarelo aqui. Agora veja, você vai ser servidor público, vai ser servidora pública, não é? Você vai contribuir para o regime próprio dos servidores públicos. Muito bem, professor. Não é? E como é meu aluno, e eu não tenho aluno burro, não é? Detesto gente burra, você vai contribuir para o regime de previdência complementar dos servidores. Verdade, professor, vou contribuir para o regime de previdência complementar dos servidores. Muito bem, excelente, né? Então a União vai descontar do teu salário e vai mandar isso para, não é, um fundo de previdência para na hora que você aposentar, né, lá nos 70 anos, ela poder te pagar, tá certo? Esse dinheiro é da União? Esse dinheiro é seu. Não é? Ela está descontando. Então, é exatamente esse segundo que está aqui, não é? Então, eu tenho que retirar das receitas brutas, não é aquilo que a União tem que transferir e que eu tenho que pagar aos servidores. E nos estados? Tá bom, no estado está assim, parte do imposto sobre veículos automotores será transferido ao município, né? Então, também o estado tem que transferir parte das suas receitas para os municípios, né? Então, está em amarelinho, transferências tributárias. Servidor público estadual se aposenta? Claro, professor, que se aposenta, e alguns muito bem, dependendo do cargo. Muito bem, então tem que abater também as contribuições da Seguridade Social. Professor,
Município não transfere, mas paga a pomba do servidor público, meu filho. Então tem que subtrair as contribuições dos servidores públicos, tá certo? Aí o que sobrou dessa conversa longa que nós já tivemos, o que sobrou vai ser chamado de receitas. Não fui feliz. Não é? Agora eu vou ser feliz. Receitas correntes líquidas, tá certo? Então é com base nelas que nós vamos ter, não é? Nossos gastos com o pessoal, tá certo? Então olha aí, né? Para fins do disposto, não é? No caput do artigo 169 da Constituição Federal, a despesa total com o pessoal, nomes que podem aparecer na prova, despesa total com o pessoal de cada período de apuração em cada ente da federação, não poderá exceder a percentuais de receita, olha a RCL aqui, receita corrente líquida, lógico que ele não é colocado do jeitinho que eu escrevi aqui, né? Tá certo? Receita corrente líquida, vamos colocar aqui, receita corrente líquida, tá ok? Então está aí, lógico, no plural, né, professor? Receitas correntes líquidas, né? Tá certo? Então estão aí as RCLs. Aí vem a famosa regra dos 50, 60, 60. A União poderá gastar das suas receitas correntes líquidas 50% com servidores, ativos e inativos, pensionistas, né? Não importa se reformados, militar ou civis, né? Como o teu caso, né? Vai gastar os estados 60% das receitas correntes líquidas com seus servidores, os municípios 60%. 50, 60, 60. 50, 60, 60. Então estão aí, não é a regra dos 50, 60, 60. Fique atento para isso na sua prova, tá certo? Mas na prática, não é, esse bolo 50, 60, 60 tem que dividir entre os três poderes e o Ministério Público. Por quê? Porque a Constituição deu autonomia para eles gerirem o seu orçamento, suas finanças, desde que cumprido aqueles requisitos que eu já falei, de lei orçamentária e tudo mais, né? Tá certo? Então, na verdade, a gente fala União, mas tem que dividir os 50% para o Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Para o Estado, a mesma coisa, e para o município, o Legislativo e Executivo. E aí eu fiz essa tabelinha aqui para você, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, veja, o Executivo Federal vai gastar 40,9%, não é, com o pessoal, não é? O Judiciário Federal, 6%. O Ministério Público, né, um décimo disso, 0,6%, não é? O Legislativo, 2,5%. Se eu somar 2,5% mais 40,9%, mais 6%, mais 0,6%, não diga, professor, é claro que vai dar 50%, tá certo? A mesma coisa aqui, olha, os estados, 49%, né? O Ministério Público, 2%, o Judiciário, 6%, e o Poder Legislativo, 3%. No município, como são dois poderes, é muito mais fácil. 54% no Executivo e o Legislativo 6%, né? Professor, devo decorar isso? Olha, eu recomendo, pelo menos, para o Poder e o ente federado. Como assim, professor? Se eu for trabalhar no Legislativo Federal, eu vou guardar 2,5%. Se eu for trabalhar no Legislativo Municipal, eu vou lembrar 6%. Se eu for trabalhar no Legislativo do Estado, eu vou guardar 3%. Se eu for trabalhar para o Poder Judiciário Federal e Estadual, 6%. Se eu for trabalhar no Ministério Público Federal, 0,6%. Se eu for trabalhar no Ministério Público Estadual, eu vou lembrar dos 2%, tá certo? E assim eu vou guardar para a prova, porque já caiu. Esse assunto é muito querido em provas e vem com muita frequência, tá certo? Até aqui você viu aquilo que mais cai em provas de gastos com pessoal, mas não acabou não, né? Eu vou falar dos chamados subtetos. Como subtetos? Porque esses aqui são teto de gasto, tá certo? É aquilo que cada um pode gastar no máximo, né? Então a União você já viu, não é? A União 50%, os estados 60%, os municípios 60%, você já viu isso aqui, tá certo? Já sabe, aí, ó, isso é, né, principalmente, não é, essa faixa aqui, olha,
50, 60, 60, é o que mais cai, né? Essa faixa 50. Depois, eventualmente, cai, não é, por poder e assim por diante, né? Quando nós vimos agora, eu vou falar dos chamados subtetos, né? Por que subtetos? Porque esse aqui é o teto, lindão. Esse aqui é o teto, ó. Tá certo? Ô, meu Senhor Jesus, não é? Esse aqui é o chamado teto de gastos com pessoal, tá certo? O que aqui são subtetos? Subteto é alguma coisa que está abaixo do teto, tá ok? Não é? Então, esse é o chamado teto de gastos com pessoal. Então, os subtetos quer dizer que estão abaixo. Nós vamos ver dois subtetos de 90%, e vamos ver o teto, subteto que mais importante dos dois, que é o de 95%. Ele vai 90% de 50%, 90% de 2,5%, 90% de 40,9%, 90% de 6%, 90% de 0,6%. Né? É no estadual 90% de 3%, 90% de 49%, 90% de 6%, 90% de 2%. É um subteto, quer dizer, eu multiplico todos esses números que você está vendo na minha tabelinha aí por 90%. E tem um outro subteto que é mais importante, que é o chamado subteto prudencial, que é de 95%. Primeira coisa, nós vamos ver o chamado subteto de alerta, que é 90%, não é, desse teto. Subteto de alerta, professor? É, subteto de alerta, né? Tá certo? Subteto de alerta. Por quê? Porque o Tribunal de Contas vai enviar um alerta. É 90% do teto. Teto, 50%. Oh. Então, esse é o subteto primeiro que nós vamos ver, tá certo? E é assim mesmo que você vai anotar no teu caderno, né? Tá ok? Então, tá aí o subteto de 90%, tá lá no artigo 59, né? Tá bonitinho no teu edital, pode cair, tá certo? É óbvio que pode cair, né? Tá certo? Então, quando o órgão ou o poder atingir a 90%, o Tribunal de Contas, no caso aqui eu coloquei, não é como exemplo aqui, o TCE, o Tribunal de Contas, ele vai informar ao órgão ou poder que ele já alcançou este limite. Não estou entendendo, professor. Veja, como os três poderes têm autonomia, não tem independência orçamentária, independência só na competência de poder. Aqui é autonomia financeira orçamentária, né? Tá certo? Os órgãos do Poder Judiciário vão administrar o orçamento, vão executar o orçamento do Judiciário, do Executivo, do Poder Executivo, do Legislativo, do Poder Legislativo. Mas tudo isso aí não faz parte da LOA, meu filho. Mas se eu pegar a LOA e abrir ela, eu desdobro ela em 3, mais o Ministério Público, 4, né? Tá certo? Não é? Então, na hora da execução, aí nós vemos uma certa autonomia. Então, vamos dizer, não é que o Poder Executivo alcançou esse subteto. Aí o Tribunal de Contas vai informar só o Poder Executivo que ele alcançou esse subteto. Legislativo e Judiciário não alcançaram, ficam de boa, não aconteceu nada, tá certo? Mas aí nós temos esse, é como uma espécie de sinal amarelo, não é? Tá dizendo aí, não é, o legislador, não é? Tá dizendo assim, olha, viu? Tome cuidado. Não, não é sinal vermelho não, meu filho, é sinal amarelo, né? Olha aí, tome cuidado, viu? Porque você, Poder Executivo, já atravessou, não é? Já chegou aos 90%. É um alerta prudencial, né? É aquele alerta que o pai faz pro filho, fala para o filho não se machucar. Então, olha, Poder Executivo, você já ultrapassou os 90%, tome cuidado, tá certo? Aí nós temos o segundo subteto, que é o subteto de 95%, tá aí no artigo 22, não é? Esse é mais sério, né? Tá certo? Esse subteto aqui vai ser uma espécie de farol vermelho. Por que farol vermelho, professor? Não é? Vai ser um farol vermelho pelo seguinte, porque quando ele é alcançado, 95% do teto, como assim, professor, 95% do teto? Se errar na prova, eu vou bater mas vou bater tanto. 95% do teto, vou dar umas palmadas, não é 95% de 60%, de 50%, 95% de 40,9% no Executivo Federal, 95% de 2,5% no Legislativo Federal, tá certo? E assim por diante. Então, nesse momento, fica o órgão ou poder, não é? Veja,
órgão ou poder, né? Veda-se ao órgão ou poder o quê? A contratação de novos servidores e a criação de novos benefícios que impliquem aumento de gastos com pessoal. Fica proibida a contratação de novos servidores, não é? E a criação de benefícios ou concessão de aumentos que impliquem aumento de gastos com pessoal. Não pode contratar, salvo 3 exceções. Salvo 3 exceções. Para a reposição, viu? O cidadão morreu, precisa repor ele, né? Porque a população pode ficar sem ele. Professor, o profissional da saúde e o profissional da segurança, né? O profissional da educação, na verdade, o profissional da saúde e o profissional da segurança, porque são áreas muito sensíveis para o povo brasileiro, tá certo? Então, neste caso, né, permite-se a reposição, mas enquanto tiver nos 95% do teto, 95% de 50% da União, 95% de 60% dos estados, né, o órgão ou poder que ultrapassou esse limite, não pode contratar pessoal, nem conceder benefícios, nem aumentos que impliquem aumento de gastos com pessoal. Né, tá certo? E nesse período também fica numa situação de restrição terrível, terrível. Agora, o pior é se ultrapassar o teto 50-60. 50, 60, 60, se ultrapassar, o que acontece, professor? Se ultrapassar o teto 50, 60, 60, primeiro, o ente federado não pode receber transferência tributária, né? Apaga o que eu falei, não pode receber transferência voluntária. Tributária ele não pode, não, ele vai receber, porque é uma determinação da Constituição. E a Constituição é a manifestação da vontade do povo, então ele vai receber, tá certo? O que não pode receber é a transferência voluntária, né? O Tico e o Teco aqui estão numa guerra, esses 2 neurônios, né? Tá certo? Agora, segundo, ele não pode fazer também operação de crédito, salvo se for para corrigir o excesso, mas isso se ultrapassar o teto 50, 60, 60, e aí nós vamos ter essa situação. Opa, que situação? O órgão, poder vai ter 2 quadrimestres, 2 quadrimestres para eliminar o excesso, sendo que 1/3 tem que ser eliminado no primeiro quadrimestre, enquanto isso fica aqui, ó. Tá certo? Então, olha aí, né? Tá certo? E se ultrapassar os limites? Que limites, professor? 50, 60, 60. 50, 60, 60. O prazo de recondução aos limites é de 2 quadrimestres. 2 quadrimestres, professor, 2 quadrimestres, tá certo? Não é sendo que 1/3 vai ter que ser no primeiro quadrimestre e assim se resolve a problemática dos gastos com pessoal, tá certo? Olha que beleza, não tem como não aprender. Agora já vou dar uma outra dica também que eu já ia deixar passando batido, né? Mas é mais raro, não é? É mais raro. Olha só o que eu te falei aí, né? Artigo 23, se não alcançar a redução no prazo estabelecido, né? Que teto mesmo, professor? 50, 60, 60, né? Se ultrapassou isso aqui, ó. 50, 60 e 60, né? Se ultrapassou isso aqui, está vedado o quê? Receber transferências voluntárias, olha lá, voluntárias, obter garantia direta e indireta e contratar operações de crédito ressalvada destinada ao refinanciamento da dívida mobiliária via redução de gastos com pessoal. Tá certo? Que aí, nesse caso, é uma questão de gestão financeira. Então, está aí a limitação com gastos de pessoal, tá certo? Outra coisa, né? Você vai anotar aqui, eu vou colocar até aqui no rodapé. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos na administração pública os terceirizados. Professor, o que são terceirizados? Eles não são exatamente servidores públicos, são empresas privadas, não é que são fornecedoras de mão de obra, né? Então você chegou lá no teu órgão, não é a senhora que é responsável pelo cafezinho, pela limpeza, ela é de uma empresa terceirizada. Você vai ver aqui o emblema, às vezes, no avental dela, na roupa dela, no uniforme dela de trabalho, vai ver a logo da empresa. O segurança, você vai ver a logo da empresa, tá certo? É de uma empresa terceirizada. E eles não entram neste controle de gastos pessoal. Não, professor, não. Eles vão estar lá como outras despesas
com pessoal, tá certo? Outras despesas com pessoal. Então eles entram aqui, justamente não entram porque a ideia não é na época, presidente Fernando Henrique, não estou criticando, pelo amor de Deus, né? Eu entendo que é uma necessidade da administração de reduzir custos. Presidente Fernando Henrique, não é nem falando bem, nem elogiando, nem criticando, pelo amor de Deus, né? Não vem com essa não, né? Tá certo? Outro dia eu estou explicando uma questão, o candidato, mas o senhor acha? Eu falei, eu não acho nada, meu filho. Mas eu não tenho que concordar com nada, você tem que fazer o X certo e passar na prova, tá certo? Aí depois você for lá dentro, aí você resolve salvar o Estado, né? Tá certo? A gente tem que trabalhar, ser bom cidadão, bom servidor público, bom pai, boa mãe, bom filho, tá certo? Para que a sociedade funcione, é um sistema, não é a sociedade, né? Mas eu não estou aqui para criticar ninguém, quem sou eu para criticar alguma pessoa, tá certo? Cheio de defeitos, né, para serem resolvidos. Enfim, outras despesas com o pessoal. O que interessa é o seguinte, quando o presidente Fernando Henrique baixou o decreto, né, estabelecendo esse regramento, né, que estava na lei de responsabilidade fiscal, né, regulamentando isso, a ideia era justamente o quê? Era reduzir os gastos da administração pública, né? Tá certo? Ao invés de eu contratar servidor para tudo, eu vou contratar servidor para atividade fim, né? Tá certo? Há pouco tempo tivemos uma revisão da legislação trabalhista, tentaram novamente ampliar isso aí para áreas fins. Aí, lógico que os sindicatos de servidores não deixaram e nem deve deixar, né? Porque o servidor, não só o servidor é prejudicado, mas o cidadão também é muito prejudicado nisso, né? Tá certo? Imagina, quem é terceirizado não tem o mesmo nível de comprometimento com a prestação de serviço público. E o servidor é muito mais comprometido. E quando ele não for, vai acabar se tornando, porque os órgãos de controle cada vez pegam mais no pé. Tá certo? Então está aí outras despesas com o pessoal. Não entra nas limitações de gastos com pessoal. Fundação Carlos Chagas já perguntou isso em provas no estado de São Paulo pelo menos 2 vezes. Tá certo? Vou dar uma paradinha e volto já.